Na manhã seguinte ao meu casamento, recebi um telefonema que gelou meu sangue. Era o gerente do restaurante onde havíamos celebrado. Analisamos as câmeras de segurança, disse ele com uma voz estranhamente séria. A senhora precisa ver isso com os próprios olhos. Aos 57 anos, eu achava que conhecia todos os sinais de perigo. Estava enganada. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu ainda conseguia sentir o cheiro das flores do casamento quando atendi aquele telefone. O buquê de lírios brancos continuava ali na mesinha da sala, murchando levemente, como se já soubesse que algo estava errado. Roberto ainda dormia no quarto, roncando suavemente, completamente alheio ao fato de que nossa vida juntos estava prestes a desmoronar antes mesmo de começar. Meu nome é Helena. Tenho 57 anos, sou viúva há 12 anos e trabalho como bibliotecária municipal. Passei mais de uma década convencida de que o amor verdadeiro só acontece uma vez na vida. Meu primeiro marido, Paulo, morreu de câncer quando eu tinha 45 anos. Foram 6 meses terríveis, vendo o homem que eu amava definhar dia após dia. Depois que ele se foi, jurei para mim mesma que nunca mais me apaixonaria. A dor era grande demais, mas a solidão também dói. Ela se instala aos poucos, como uma umidade nas paredes da alma. Os jantares sozinha, os filmes assistidos sem ninguém para comentar. As noites frias em que você acorda e lembra que não há mais ninguém do seu lado. Meus filhos, Marcela e Daniel, já tinham suas próprias vidas. Marcela morava em outro estado com o marido e os 2 filhos. Daniel estava focado na carreira de engenheiro e mal tinha tempo para almoçar comigo aos domingos. Roberto apareceu na minha vida de forma inesperada. Foi numa palestra sobre investimentos na terceira idade, organizada pelo clube da cidade. Eu fui porque minha amiga Sônia insistiu tanto que acabei cedendo. Ele estava sentado na fileira da frente, um homem de 62 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, óculos de armação elegante e um sorriso que iluminava o rosto inteiro quando conversava. Após a palestra, ele veio conversar comigo. Disse que me achou interessante porque eu fazia perguntas inteligentes. Rimos juntos, tomamos um café, trocamos telefones. Parecia natural, leve, sem pressão. Ele era viúvo também, então entendíamos as dores um do outro. Suas filhas moravam longe, ele se sentia sozinho na casa grande demais. Nossas histórias se encaixavam perfeitamente. Nos primeiros meses, foi maravilhoso. Roberto me levava para jantar em restaurantes que eu nunca tinha ido. Me presenteava com flores, me mandava mensagens carinhosas durante o dia. Fazia questão de conhecer meus filhos, meus amigos, minha rotina. Parecia genuinamente interessado em fazer parte da minha vida. Eu me sentia jovem de novo, como se os anos de solidão tivessem sido apenas um pesadelo do qual eu finalmente acordara. Mas havia pequenos sinais estranhos que eu ignorei. Roberto sempre perguntava sobre meu apartamento, sobre quanto valia, se estava quitado. Comentava casualmente que seria bom colocarmos tudo em nome dos 2, para facilitar quando fôssemos mais velhos. Dizia que tinha uma boa quantia guardada de sua aposentadoria como gerente bancário, que poderíamos viver confortavelmente juntos. Minha filha Marcela desconfiou desde o início. Numa ligação de vídeo, ela me disse: "Mãe, esse homem está interessado demais nas suas coisas. Ele pergunta muito sobre dinheiro." Eu ri, disse que ela estava sendo paranoica, que Roberto só queria ter certeza de que eu estava segura financeiramente. Afinal, ele tinha suas próprias economias, por que iria querer as minhas? Daniel foi mais direto. "Mãe, faz um acordo pré-nupcial, protege o que é seu." Mas eu me senti ofendida com a sugestão. Parecia que meus filhos achavam que eu era ingênua, incapaz de reconhecer um homem bom. Roberto sempre foi gentil comigo, atencioso, presente. Como eu poderia duvidar dele? O casamento foi pequeno, mas bonito.
uns 30 convidados no restaurante Jardim das Acácias, um lugar charmoso com varandas de madeira e luzes penduradas nas árvores. Usei um vestido bege discreto, nada muito chamativo para uma mulher da minha idade. Roberto estava impecável de terno azul marinho. Meus filhos vieram, mas percebi uma tensão no ar. Marcela abraçou Roberto de forma educada, mas fria. Daniel apertou a mão dele com mais força do que o necessário. A irmã de Roberto, Cláudia, também estava lá. Uma mulher alta, magra, de olhar penetrante e sorriso falso. Ela passou a festa inteira me olhando de cima a baixo, como se estivesse avaliando quanto eu valia. Em determinado momento, ela se aproximou de mim e disse com um sorriso que não chegava aos olhos: "Meu irmão finalmente encontrou alguém que pode cuidar dele adequadamente." A frase me incomodou, mas deixei passar. Durante a festa, Roberto desapareceu algumas vezes. Primeiro disse que ia ao banheiro, depois que precisava atender uma ligação importante de um ex-colega do banco, depois que queria fumar um cigarro lá fora, embora nunca o tivesse visto fumar antes. Cada vez que ele sumia, eu sentia um aperto no peito, mas me convencia de que eram apenas nervos normais de casamento. Havia também um homem jovem, talvez uns 35 anos, que ficava observando tudo de um canto. Cabelo escuro, terno barato, expressão séria. Pensei que fosse garçom ou alguém da equipe, mas ele não servia ninguém. Apenas observava, principalmente Roberto e Cláudia. Aquilo me deu arrepios. Quando voltamos para casa naquela noite, Roberto estava exausto. Reclamou de dor de cabeça, tomou 2 comprimidos e desmaiou na cama. Eu fiquei acordada por horas, olhando para o teto, tentando entender por que não me sentia completamente feliz. Era meu casamento, eu deveria estar radiante, mas algo dentro de mim sussurrava que havia algo errado. Na manhã seguinte, acordei cedo. Roberto ainda dormia profundamente. Fui até a cozinha preparar café quando o telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez aceitar a chamada. Alô, aqui é Helena. Bom dia, senhora Helena. Aqui é Ricardo Mendes, gerente do restaurante Jardim das Acácias. Meu coração acelerou sem motivo aparente. Sim, o senhor. Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa do outro lado, uma pausa longa demais. Senhora, eu... Preciso que a senhora venha até aqui hoje. É urgente. Mas o que houve? Algum problema com o pagamento? Não é sobre dinheiro. A voz dele estava tensa, quase um sussurro. Revisamos as gravações das câmeras de segurança, como fazemos após todos os eventos. E há momentos que a senhora precisa ver pessoalmente. Senti meu estômago gelar. Que tipo de momentos? Por favor, venha sozinha. E não conte nada ao seu marido por enquanto. Confie em mim. A senhora vai entender quando ver. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Fiquei ali parada na cozinha, olhando para o aparelho como se ele fosse uma cobra venenosa. O café fervia no fogão, mas eu mal conseguia me mexer. Meu cérebro tentava processar o que havia acabado de ouvir. Câmeras de segurança. Momentos que eu precisava ver. Venha sozinha. Não conte ao seu marido. Respirei fundo e olhei para o corredor que levava ao quarto. Roberto continuava dormindo. Podia ouvir os roncos suaves dele. O homem com quem eu havia acabado de me casar, com quem eu planejava passar o resto da minha vida. O que poderia ter acontecido nas câmeras que o gerente não queria que eu contasse a ele? Tomei banho rapidamente, vesti uma calça jeans e uma blusa simples. Deixei um bilhete na mesa dizendo que tinha saído para comprar pão e voltaria logo. Não era mentira completa. Pararia na padaria no caminho de volta. Mas primeiro precisava descobrir o que diabos estava acontecendo. O táxi me deixou na frente do restaurante por volta das 9 da manhã. O lugar parecia completamente diferente sob a luz do dia. As luzes mágicas da noite anterior tinham se transformado em fios comuns, pendurados em árvores normais. A varanda encantadora agora era apenas madeira descascada precisando de reforma. É engraçado como os lugares mudam quando a ilusão acaba. Ricardo me esperava na entrada. Era um homem na casa dos 40, magro,
com olheiras profundas. Parecia não ter dormido. Quando me viu, acenou discretamente e me conduziu para dentro, passando pelo salão vazio, onde horas antes eu tinha dançado minha primeira valsa como recém-casada. Obrigada por vir, Dona Helena, ele disse enquanto caminhávamos por um corredor estreito nos fundos do restaurante. Sei que isso é estranho, mas a senhora vai entender. Entramos em uma pequena sala cheia de monitores. Havia telas mostrando diferentes ângulos do restaurante: o salão principal, a cozinha, as varandas, os corredores. Ricardo puxou uma cadeira para mim e sentou-se na frente dos controles. Dona Helena, eu não sei como começar, então vou ser direto. Depois que todos foram embora ontem, eu estava revisando as gravações como sempre faço. É protocolo de segurança do restaurante. E notei algumas coisas muito estranhas envolvendo o Roberto. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Ele clicou em alguns botões e uma gravação começou a passar. A tela mostrava a varanda dos fundos menos iluminada que o salão principal. O horário marcava 21h15. Eu me lembrei desse momento. Foi quando Roberto disse que ia fazer aquela ligação importante. Na tela, Roberto apareceu andando até a varanda. Olhou ao redor, como se conferisse se estava sozinho. Então tirou o celular do bolso e digitou algo. Esperou. Menos de 1 minuto depois, Cláudia, a irmã dele, apareceu. Assisti em silêncio enquanto os dois conversavam. Não havia áudio, mas a linguagem corporal deles era clara. Cláudia gesticulava nervosa, apontando para dentro do salão. Roberto acenava com a cabeça, como se estivesse dando instruções. Então ela abriu a bolsa e tirou um envelope grande. Passou para Roberto. Ele guardou rapidamente no bolso interno do paletó. O que é aquilo? Perguntei, minha voz soando estranha até para mim. Ainda não sei exatamente, respondeu Ricardo. Mas tem mais, muito mais. Ele avançou a gravação. Agora, a tela mostrava o salão principal. Eu estava ali, conversando animada com minha amiga Sônia perto da mesa dos doces. Minha bolsa estava pendurada na cadeira ao meu lado. Vi quando me afastei para ir ao banheiro, deixando a bolsa para trás. A câmera capturou Cláudia se aproximando. Ela olhou ao redor, conferindo se ninguém prestava atenção. Então, com um movimento rápido e praticado, abriu minha bolsa e colocou algo dentro. Papéis. Um pequeno maço de papéis dobrados. Senti como se tivessem jogado água gelada nas minhas costas. Ela colocou alguma coisa na minha bolsa? Ricardo assentiu gravemente. Sim, e olhe o que acontece em seguida. Roberto apareceu no enquadramento. Ele e Cláudia trocaram olhares. Ela fez um gesto discreto com a cabeça, como dizendo, está feito. Roberto deu um meio sorriso e voltou para o salão principal, onde retomou sua postura de noivo atencioso. Eu estava paralisada. Minha mente trabalhava freneticamente tentando entender. Por que Cláudia colocaria papéis na minha bolsa? Que papéis eram aqueles? E por que Roberto parecia saber disso? Dona Helena, Ricardo disse suavemente. A senhora conferiu sua bolsa desde ontem? Balancei a cabeça. Não tinha conferido. Cheguei em casa, joguei a bolsa no sofá e fui direto para o quarto. Esta manhã nem a tinha tocado. Eu sugiro que a senhora confira quando voltar para casa, mas com cuidado. E tem mais uma coisa. Ele hesitou, como se não quisesse continuar. Esse próximo vídeo é delicado. Mudou para outra câmera. Desta vez mostrava um corredor lateral, perto da área de serviço do restaurante. O horário marcava 22h30, jamais para o final da festa. A imagem mostrava Roberto caminhando naquele corredor, novamente sozinho. Ele parou em frente a uma porta e ficou mexendo no celular. Então a porta se abriu. Uma mulher saiu. Eu a reconheci imediatamente. Era a garçonete ruiva que tinha servido champanhe durante a noite. Jovem, talvez uns 25 anos, bonita. Ela olhou nervosa para os lados antes de se aproximar de Roberto. Os dois conversaram brevemente. Roberto tirou dinheiro do bolso, notas, várias notas, e entregou para ela.
A garçonete pegou o dinheiro, guardou rapidamente no bolso do avental e entregou algo pequeno para Roberto. Um vidrinho. Ele examinou o objeto, acenou com a cabeça e o guardou. "O que é aquilo?" perguntei, mas minha voz saiu quase inaudível. "Eu também queria saber", disse Ricardo. Então chamei a Júlia, a garçonete, para uma conversa esta manhã. A princípio ela negou tudo, disse que estava apenas mostrando o remédio que toma para a enxaqueca. Mas quando ameacei demiti-la e chamar a polícia, ela desabou. Ele pausou o vídeo e me olhou nos olhos. "Dona Helena, o seu marido pagou essa garçonete para colocar um sedativo forte na sua bebida durante a festa." O mundo parou. Não consegui respirar por um momento. As palavras ecoavam na minha cabeça, mas não faziam sentido. Sedativo, na minha bebida. Roberto pagou. Roberto, meu marido. O homem que jurou me amar e proteger ontem à noite. "Isso não pode... Ele não faria..." Comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. Ricardo continuou, sua voz gentil, mas firme. "A Júlia disse que ele a abordou antes da festa começar. Ofereceu R$ 500 para ela adicionar o conteúdo do vidrinho na sua taça de champanhe. Disse que era só para a senhora relaxar, que a senhora estava muito ansiosa e ele queria que aproveitasse a noite. Mas eu não bebi", eu disse, lembrando. "Eu sei. A Júlia entrou em pânico na última hora e não conseguiu fazer. Disse que sua consciência não deixou. Ficou com o dinheiro, mas não adicionou nada à sua bebida. Ela está disposta a depor sobre isso se necessário." Minha cabeça girava. Eu tentava juntar as peças, os papéis na bolsa, o envelope de Cláudia, o sedativo. O que Roberto estava planejando? "Tem mais um vídeo que a senhora precisa ver", disse Ricardo, quase se desculpando. "Este aqui é o mais... complicado." Ricardo mudou para uma câmera diferente, esta mostrando outro ângulo da varanda dos fundos. O horário era 23h15, quase no final da festa. A maioria dos convidados já tinha ido embora. Eu me lembrei desse momento. Estava me despedindo de Marcela e Daniel na saída, quando Roberto disse que precisava buscar algo no carro. Na tela, vi Roberto caminhando até aquela mesma varanda, onde tinha encontrado Cláudia mais cedo. Mas dessa vez, não era a irmã dele que aparecia. Era o homem jovem de terno barato que eu tinha notado durante a festa. Os dois se cumprimentaram com familiaridade perturbadora. Não era um encontro casual. Roberto tirou um envelope do bolso, aquele mesmo que Cláudia tinha lhe dado, e entregou ao homem. O rapaz abriu, conferiu o conteúdo e acenou satisfeito. Eles conversaram por mais alguns minutos, com Roberto fazendo gestos que pareciam instruções. "Quem é esse homem?" perguntei. Ricardo suspirou. "Essa parte eu tive que investigar por conta própria. Chamei um amigo que trabalha com segurança privada e mostrei a imagem para ele. Reconheceu o sujeito imediatamente. Ele se chama Fábio Mendes, trabalha como despachante, mas tem fama de falsificar documentos." Meu sangue gelou. Falsificar documentos. Os papéis na minha bolsa. O envelope. Tudo começou a fazer um sentido macabro. "Dona Helena", Ricardo continuou, escolhendo as palavras com cuidado. "Não quero alarmá-la desnecessariamente, mas acho que o seu casamento pode ter sido uma armadilha financeira desde o início." Eu quis rir. Quis dizer que ele estava enganado, que Roberto me amava, que havia um mal-entendido, mas não consegui. Porque, no fundo, todas aquelas perguntas sobre meu apartamento, sobre minhas economias, sobre colocar tudo em nome conjunto, tudo isso finalmente fazia sentido. Um sentido horrível. "Eu preciso ir", eu disse de repente, levantando. "Preciso ir para casa agora." "Espere." Ricardo segurou meu braço gentilmente. "Leve isso." Ele me entregou um pendrive. São todas as gravações que lhe mostrei, mais algumas outras. E tenho aqui também o depoimento por escrito da Júlia. Ela assinou. "E se a senhora precisar, eu testemunho sobre tudo isso." Peguei o pendrive como se fosse uma granada. Meus dedos tremiam tanto que quase o derrubei. "Dona Helena, por favor, tome cuidado. Um homem capaz de planejar tudo isso..." Ele não terminou a frase, mas não precisava.
Eu entendia perfeitamente. O táxi de volta para casa pareceu durar uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Meu cérebro estava em pânico, pensamentos se atropelando. 12 anos sozinha. 12 anos convencida de que nunca mais amaria. E quando finalmente abri meu coração de novo, quando finalmente confiei de novo, era isso. Uma armadilha. Uma farsa cruel. Quando cheguei em casa, Roberto estava acordado, sentado à mesa da cozinha tomando café. Ele sorriu quando me viu entrar, aquele sorriso caloroso que tinha me conquistado meses atrás. "Bom dia, minha esposa", ele disse, e a palavra esposa soou como veneno nos meus ouvidos. "Nossa, você demorou." "Fui à padaria e voltei? Cadê o pão?" Merda! Eu tinha esquecido completamente da padaria. "Ah, a padaria estava fechada", menti rapidamente. "Precisei ir até a outra, mais longe." Ele franziu a testa, mas não comentou. "Tudo bem, senta aqui, vou fazer ovos para nós. Primeira refeição como casal." Sua animação parecia genuína. Ou ele era um ator excelente, ou um psicopata consumado. Talvez as duas coisas. Sentei à mesa tentando controlar a respiração. Minha bolsa estava ali no sofá onde eu a tinha deixado ontem. Precisava conferir seu conteúdo, mas não podia fazer isso com Roberto por perto. "Amor", ele disse enquanto quebrava ovos na frigideira. "Estava pensando. Que tal irmos ao cartório hoje mesmo? Podemos começar a organizar a papelada para juntar nossos bens. Facilita tudo, sabe? Principalmente para quando formos mais velhos. Já tenho alguns documentos separados, só precisamos das suas assinaturas." Ali estava, a armadilha se fechando. Ele nem esperou uma semana de casados. Mal passaram 24 horas e ele já estava pressionando por assinaturas. "Roberto", eu disse, forçando minha voz a soar natural. "Eu preciso pensar melhor sobre isso. É um passo grande." Ele se virou da frigideira, espátula na mão, e seu sorriso vacilou. "Pensar? Mas, Helena, somos casados agora. Não há nada para pensar. É só burocracia." "Ainda assim, quero conversar com meus filhos primeiro. Saber a opinião deles." O rosto dele se fechou. "Seus filhos não têm nada a ver com isso. Isso é entre nós dois. Você não confia em mim?" Aquela pergunta. A arma favorita de manipuladores. Questionar sua confiança quando você começa a suspeitar. "Confio sim", menti, "mas ainda quero tempo." Roberto colocou os ovos no prato com mais força que o necessário. Sentou-se à mesa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fria, calculista. "Está bem", ele disse, mas seu tom deixava claro que não estava bem. "Mas não demore muito. Tenho compromissos, papelada que precisa ser resolvida." Comemos em silêncio tenso. Cada garfada parecia pesar 1 tonelada. Eu mal conseguia engolir, minha garganta estava apertada demais. Precisava sair dali. Precisava conferir minha bolsa. Precisava ligar para meus filhos. Precisava fazer alguma coisa. "Vou tomar banho", eu disse, levantando rapidamente. Peguei minha bolsa no caminho, tentando parecer casual. "Estou suada da caminhada." Tranquei a porta do banheiro e abri a bolsa com dedos trêmulos. Ali no fundo, embaixo da carteira e das chaves, havia um envelope que eu nunca tinha visto antes. Abri com cuidado. Documentos. Vários documentos. E à medida que eu lia, meu estômago revirava cada vez mais. Era uma procuração em meu nome. Dando a Roberto plenos poderes para vender meu apartamento, acessar minhas contas bancárias, fazer transações financeiras. A assinatura parecia minha, mas eu nunca tinha assinado aquilo. Havia também uma escritura de doação, transferindo meu apartamento para o nome de Roberto em demonstração de amor conjugal. Novamente com uma assinatura que imitava a minha, mas que eu jamais tinha feito. Meu Deus! Ele estava planejando me roubar tudo. O sedativo era para me deixar drogada o suficiente para assinar documentos durante a festa ou depois dela, sem consciência do que estava fazendo.
E agora que o plano A tinha falado, ele estava tentando me pressionar para o cartório, provavelmente para assinar outros documentos, enquanto eu ainda estava no êxtase bobo de recém-casada. Sentei na beirada da banheira, tremendo. 57 anos de vida, 12 anos de viuvez solitária, e eu tinha caído direitinho na armadilha de um golpista. Que idiota eu tinha sido. Meus filhos tentaram me avisar. Marcela, Daniel, eles viram o que eu me recusei a ver porque estava desesperada demais para não ficar sozinha. Ouvi Roberto batendo na porta. Helena, está tudo bem aí? Você está demorando. Estou sim, respondi, tentando soar normal. Já vou sair. Liguei o chuveiro para ele pensar que eu estava realmente tomando banho. Então, tirei meu celular e fotografei cada documento, cada página, cada assinatura falsificada. Mandei tudo para um e-mail que só eu tinha acesso. Guardei o pendrive do restaurante no fundo do armário de remédios, embaixo de uma pilha de absorventes, lugar que eu sabia que Roberto jamais fuçaria. Quando saí do banheiro 15 minutos depois, enrolada na toalha, Roberto estava sentado na cama me esperando. Precisamos conversar, ele disse, e havia algo em seus olhos que me deu arrepios. Não era amor. Era posse. Era o olhar de alguém que via você como um investimento, não como uma pessoa. Vesti uma roupa rapidamente enquanto Roberto me observava da cama. O silêncio entre nós era denso, sufocante. Eu precisava agir, mas precisava ser inteligente. Um passo errado e ele poderia perceber que eu sabia de tudo. Sobre o que você quer conversar? Perguntei, tentando soar tranquila enquanto ajeitava o cabelo no espelho. Sobre nós, sobre o futuro. Ele se levantou e veio até mim, colocando as mãos nos meus ombros. Tive que fazer força para não recuar. Helena, eu te amo. Você sabe disso, não sabe? A palavra amor soou tão falsa, vinda da boca dele. Como eu não tinha percebido antes? Como tinha acreditado em cada declaração, em cada promessa? Sei, menti. Então preciso que você confie em mim. Esse negócio de falar com seus filhos, de esperar, isso mostra falta de confiança. Machuca, sabe? Ele apertou meus ombros um pouco mais forte. Somos um casal agora. Decisões devem ser tomadas juntos, mais rápido. Não tem sentido ficar enrolando. Respirei fundo. Roberto, só preciso de alguns dias. Não estou dizendo que não vou fazer, só quero ler tudo com calma, entender o que estou assinando. Seu rosto se contorceu em frustração. Por que você tem que ser tão complicada? Minha primeira esposa não era assim, ela confiava em mim completamente. Primeira esposa. Ele raramente falava dela. Tinha dito que ela morreu de causas naturais, um ataque cardíaco súbito. Mas agora, depois de tudo que eu tinha descoberto, uma pergunta terrível começou a se formar na minha mente. E se ela também tinha sido vítima dele? E se ela tinha descoberto algo e... Não. Eu não podia pensar assim. Estava ficando paranoica. Ou estava. Não estou sendo complicada. Estou sendo responsável. Consegui me soltar do aperto dele e fui até a sala. Precisava de espaço. Ele me seguiu. Responsável. Ele repetiu com sarcasmo. Você trabalha numa biblioteca municipal, Helena. Ganha pouco. Mora num apartamento pequeno. Eu estou tentando construir um futuro melhor para nós dois. Mas parece que você não quer aceitar ajuda. Ali estava. A máscara caindo um pouco mais. O desprezo pelo meu trabalho, pela minha vida. Para ele, eu era apenas uma alvo fácil. Uma viúva solitária com um apartamento quitado e algumas economias. Não muito dinheiro, mas o suficiente para alguém sem escrúpulos. Eu aprecio sua preocupação, respondi medindo cada palavra. Mas vou fazer do meu jeito, no meu tempo. Roberto me olhou por um longo momento, então pegou as chaves do carro. Preciso sair. Vou resolver alguns assuntos. Quando eu voltar, espero que você tenha mudado de ideia. Não era um pedido. Era uma ameaça. Assim que ele saiu, corri para trancar a porta. Minhas mãos tremiam tanto que errei a fechadura 3 vezes.
Quando finalmente consegui, desabei no sofá e deixei as lágrimas virem. Chorei de raiva, de humilhação, de medo. Como eu tinha sido tão cega, mas não podia ficar assim. Precisava agir. Peguei o celular e liguei para Marcela. Mãe, como está? Como foi a primeira noite de casada? A voz alegre dela me partiu o coração. Marcela, preciso falar com você. É urgente. O tom da minha voz deve ter alarmado ela, porque respondeu imediatamente. O que aconteceu? Contei tudo. As câmeras de segurança, os vídeos, o encontro com o falsificador, os documentos plantados na minha bolsa, o sedativo, tudo. Falei sem parar, as palavras se atropelando, e senti um alívio imenso em finalmente compartilhar o peso disso com alguém. Do outro lado da linha, Marcela estava em silêncio. Um silêncio longo e pesado. Mãe, ela finalmente disse, e sua voz estava carregada de lágrimas. Eu sabia que tinha algo errado com esse homem. Por que você não me escutou? Eu sei, fui idiota, fui... Não, mãe, pare. Não foi sua culpa. Ele te manipulou. São pessoas assim. Eles sabem exatamente o que fazer, o que dizer. Ela respirou fundo. Mas agora precisamos te proteger. Você está sozinha aí? Estou. Ele saiu, mas vai voltar. Ótimo. Escuta, vou ligar para o Daniel agora. E você vai ligar para a tia Sônia ou para alguma amiga e pedir para ir na sua casa. Não fica sozinha com ele, mãe. Não até resolvermos isso. Mas o que eu faço? Como eu resolvo isso? Você vai procurar um advogado. Hoje. Agora. E vai à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Falsificação de documento, tentativa de apropriação indébita, tudo. E vou te falar uma coisa. Você vai anular esse casamento. Anular. A palavra soou como um choque elétrico. Mas, Marcela, como eu vou provar tudo isso? Mãe, você tem os vídeos, tem os documentos falsificados, tem a testemunha da garçonete, tem mais provas que a maioria das vítimas de golpe jamais consegue. Você vai conseguir sair dessa. Liguei para a Sônia logo em seguida. Minha amiga estava em choque, mas prometeu ir até minha casa imediatamente. Enquanto esperava, pesquisei advogados especializados em direito de família. Encontrei um escritório bem avaliado e consegui marcar uma consulta urgente para aquela mesma tarde. Quando Sônia chegou, abracei ela com tanta força que ela se assustou. Helena, o que está acontecendo? Você parece apavorada. Mostrei os vídeos para ela. Mostrei os documentos. Expliquei tudo. Vi o rosto da minha amiga passar de confusão para horror, para raiva. Esse filho da mãe, ela sussurrou. Esse desgraçado planejou tudo. Helena, você precisa sair dessa casa. Agora. Não posso. É minha casa. Por que eu deveria sair? Porque ele é perigoso. Um homem capaz de planejar tudo isso, de tentar te drogar, de falsificar documentos. Helena, pensa comigo. O que mais ele é capaz de fazer quando perceber que você descobriu tudo? Ela tinha razão. Meu Deus, ela tinha razão. Roberto não ia apenas desistir. Homens como ele não desistem quando perdem. Eles reagem, e eu não fazia ideia do que ele poderia fazer. Vem comigo, Sônia disse. Pega suas coisas essenciais e vem ficar na minha casa enquanto isso se resolve. Por favor. Fiz uma mala rápida, roupas, documentos, remédios, o pendrive do restaurante. Deixei um bilhete curto na mesa. Fui ficar uns dias na casa da Sônia. Preciso de tempo para pensar. Helena. Não era mentira. Eu realmente precisava de tempo. Mas principalmente precisava de segurança. Na casa de Sônia, finalmente consegui respirar. Seu marido, José, ficou furioso quando soube da história. Esse crápula. Desculpa a linguagem, Helena, mas que crápula? Quer que eu vá falar com ele? Não, respondi rapidamente. Não quero confronto. Quero resolver isso legalmente. À tarde, fui ao escritório do advogado.
Dr. Maurício Fernandes era um homem sério na casa dos 50, de óculos e postura confiante. Escutou minha história sem interromper, assistiu aos vídeos com atenção e examinou os documentos falsificados. Senhora Helena, ele disse quando terminei, vou ser direto com a senhora. O que aconteceu aqui é gravíssimo. Temos indícios de falsificação ideológica, tentativa de apropriação indébita e, dependendo da substância que ele tentou colocar na sua bebida, pode ser considerado tentativa de lesão corporal ou até algo pior. Algo pior? Repeti, sentindo meu estômago revirar. Doutor. Maurício ajeitou os óculos e me olhou com seriedade. Dependendo da substância e da dosagem, poderia ser classificado como tentativa de envenenamento ou de incapacitação intencional. São crimes graves. Mas primeiro precisamos descobrir exatamente o que era aquele líquido no vidrinho. Minha cabeça girava. Envenenamento. Crimes graves. Essa era minha vida agora. 57 anos, vivendo honestamente, trabalhando duro, criando meus filhos, e de repente eu estava no meio de uma investigação criminal por causa de um homem em quem eu tinha confiado. O que eu faço agora? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Primeiro, vamos à delegacia fazer o boletim de ocorrência. Leve todos os documentos, o pendrive, tudo. Depois, entraremos com pedido de anulação do casamento por erro essencial quanto à pessoa. O Código Civil permite anular casamento quando há erro sobre qualidade essencial do cônjuge. E acredite, um golpista que falsifica documentos e tenta drogar a esposa definitivamente se qualifica. Anulação. Não divórcio, mas anulação. Como se o casamento nunca tivesse existido. Parte de mim sentia alívio. Outra parte sentia uma vergonha profunda. Como eu explicaria isso para as pessoas? Para meus colegas de trabalho? Para minha família? E tem mais uma coisa, Dr. Maurício continuou. A senhora precisa proteger seus bens imediatamente. Vou preparar documentos para bloquear qualquer transação em seu nome que não seja feita presencialmente e com testemunhas. Também vamos notificar os bancos e o cartório de imóveis sobre a falsificação. Passamos as próximas horas na delegacia. O delegado Dr. Campos, um homem careca de uns 60 anos, ouviu tudo com expressão cada vez mais sombria. Quando assistiu aos vídeos, soltou um palavrão baixinho. Dona Helena, a senhora teve sorte. Muita sorte. Se essa garçonete não tivesse tido um momento de consciência... Ele balançou a cabeça. Já vi muitos casos assim. Viúvas, idosas, pessoas vulneráveis sendo enganadas. Mas esse aqui é um dos mais elaborados. Idosa, repeti mentalmente. Era assim que eles me viam. Uma idosa vulnerável. Talvez fosse mesmo isso que eu era. Vamos abrir inquérito, o delegado continuou. Precisaremos do depoimento da garçonete, do gerente do restaurante, e vamos tentar localizar esse Fábio Mendes, o falsificador. Se conseguirmos pegá-lo, ele pode delatar o esquema todo. Assinei papéis, prestei depoimento formal, respondi a dezenas de perguntas. Quando saímos da delegacia já era noite. Dr. Maurício me levou de volta para a casa de Sônia. Não atenda ligações do Roberto, ele me instruiu. Qualquer comunicação deve ser através de mim. Se ele aparecer na casa da sua amiga, chamem a polícia. E se sinta ameaçada de qualquer forma, ligue para mim imediatamente. Não importa a hora. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes de Sônia, olhei para o teto e não consegui dormir. Meu celular vibrava constantemente. Eram mensagens de Roberto. Onde você está? Por que você saiu de casa? Estou preocupado, Helena. Liga para mim. Isso é ridículo. Somos casados. Você não pode simplesmente sumir. Helena, responde. Tô ficando nervoso. Você tá fazendo tempestade em copo d'água. Volta para casa e conversamos como adultos. As mensagens foram ficando mais agressivas conforme as horas passavam. Seus filhos encheram sua cabeça, foi isso? Eles querem meu dinheiro? Você vai se arrepender de ter me desrespeitado assim.
Pensa bem no que tá fazendo. Casamento não é brincadeira. Tá bom, descobri onde você tá. Tô indo aí. Essa última mensagem me fez levantar da cama num pulo. Eram 2 da manhã. Corri até o quarto de Sônia e José. Ele disse que sabe onde estou, sussurrei, mostrando o celular. José se levantou imediatamente. Vou ficar de guarda na sala. Se ele aparecer aqui, chamo a polícia. Passamos o resto da noite em vigília. Roberto não apareceu, mas o medo permaneceu. Percebi que não era só questão de dinheiro ou propriedade, era questão de segurança, de vida. No dia seguinte, Dr. Maurício me ligou cedo. Temos novidades. A polícia localizou Fábio Mendes, o falsificador. Ele aceitou colaborar com a investigação em troca de uma redução na pena, e o que ele contou é preocupante. Sentei na beira da cama, preparando-me para o pior. O que ele disse? Segundo o Fábio, não é a primeira vez que Roberto faz isso. Ele aplica o mesmo golpe há anos. Se casa com mulheres viúvas ou divorciadas que têm algum patrimônio, falsifica documentos, transfere tudo para o nome dele e depois desaparece. Geralmente ele usa sedativos para fazer as vítimas assinarem sem consciência, ou então pressiona elas psicologicamente até conseguir as assinaturas. Senti enjoo subindo. Quantas mulheres? O Fábio admitiu ter falsificado documentos para pelo menos 4 casos nos últimos 6 anos, mas suspeita que existam outras vítimas que nem descobriram o golpe. Algumas simplesmente aceitaram a perda, achando que tinham feito mau negócio no casamento. 4 casos. Pelo menos 4 mulheres como eu. Quantas outras não denunciaram por vergonha? Por medo? Por terem sido convencidas de que era culpa delas? E a primeira esposa dele? Perguntei, aquela dúvida terrível voltando. Aquela que supostamente morreu de ataque cardíaco? Houve uma pausa do outro lado. A polícia vai investigar. Já requisitaram a exumação do corpo. Exumação. Meu Deus! Em que pesadelo eu tinha entrado? Dona Helena, há algo mais que preciso te contar. A polícia vasculhou os bens do Roberto. Ele não tem o dinheiro que dizia ter. Não tem aposentadoria de gerente bancário porque nunca foi gerente. Trabalhou como caixa por alguns anos e foi demitido por desvio de recursos. Tudo o que ele te contou era mentira. Claro que era. Claro que um homem capaz de planejar um golpe tão elaborado seria capaz de mentir sobre sua própria vida. O Roberto que eu conheci nunca existiu. Era uma personagem, uma máscara, uma isca cuidadosamente construída para pegar mulheres como eu. Nos dias seguintes, a investigação avançou rapidamente. A garçonete, Júlia, prestou depoimento detalhado. O gerente Ricardo fez o mesmo. A polícia analisou o conteúdo do vidrinho que Roberto tinha dado para Júlia. Ela tinha guardado, graças a Deus. Era um coquetel de ansiolíticos e sedativos, forte o suficiente para deixar alguém em estado de semiconsciência por horas. Se a senhora tivesse tomado isso, o perito explicou, ficaria acordada, mas desorientada. Não se lembraria direito do que aconteceu. Assinaria qualquer coisa sem questionar. É uma técnica comum em golpes desse tipo. Cláudia, a irmã de Roberto, também foi investigada. Descobriram que ela era cúmplice ativa do esquema. Recebia uma porcentagem de cada golpe bem-sucedido. Ela que infiltrava os documentos falsificados nas bolsas das vítimas durante as festas de casamento. Roberto foi preso 3 semanas depois do nosso casamento. Eu não estava presente na prisão, mas doutor. Maurício me contou que ele negou tudo no início. Disse que era um mal-entendido, que me amava de verdade, que seus inimigos estavam armando contra ele. A narrativa clássica do golpista. Mas com as provas acumuladas, os vídeos, os documentos, o depoimento de Fábio, o histórico de vítimas anteriores, não havia como negar. Roberto Alves da Silva era um criminoso profissional, e eu tinha sido a vítima número 5. Ou talvez só a 5ª que eles sabiam. Quantas outras haviam sido envergonhadas demais para denunciar? A anulação do casamento foi processada com rapidez incomum, dado as circunstâncias e a gravidade das provas.
Em menos de 2 meses, o juiz declarou que o casamento entre Helena Santos e Roberto Alves da Silva nunca havia sido válido, pois foi contraído sob erro essencial quanto à pessoa, com má-fé comprovada. Eu estava na audiência quando a sentença foi lida. Roberto me olhou do outro lado da sala, algemado entre 2 policiais. Procurei em seus olhos algum traço do homem por quem eu tinha me apaixonado, algum arrependimento, alguma humanidade. Mas tudo o que vi foi raiva fria, raiva de ter sido descoberto. A senhora teve sorte, o juiz me disse depois, em particular. A maioria das vítimas desse tipo de crime só descobre quando já perdeu tudo. Sua sorte foi que alguém se importou o suficiente para te avisar. Ricardo, o gerente do restaurante. Se ele não tivesse ligado, se ele tivesse simplesmente arquivado as gravações como protocolo de rotina e esquecido, eu teria assinado aqueles documentos no cartório. Meu apartamento teria sido vendido. Minhas economias transferidas. Em semanas, eu estaria na rua sem entender o que havia acontecido. Mandei flores para Ricardo com um cartão. Você salvou minha vida, obrigada por sua coragem. Ele me ligou emocionado, dizendo que só fez o que era certo. Mas quantas pessoas fazem o que é certo quando é inconveniente? Quando dá trabalho? Quando é mais fácil simplesmente não se envolver? As outras vítimas de Roberto também foram localizadas. 4 mulheres, idades entre 52 e 64 anos, todas viúvas ou divorciadas, todas com algum patrimônio. 2 tinham perdido tudo. Uma conseguiu recuperar parte de seus bens através de processo judicial. A 4ª tinha morrido 2 anos atrás. Insuficiência cardíaca súbita, dizia o atestado de óbito. Mas agora, a polícia investigava se havia sido mesmo natural. Encontrei com 2 delas, Vera e Lúcia, num café em Botafogo. Precisávamos conversar, compartilhar nossas histórias, entender que não estávamos sozinhas nessa dor. Ele me disse que me amava. Vera contou, mexendo no café sem beber. Que eu era especial, diferente de todas as outras. E eu acreditei. Meu Deus, como eu acreditei. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Perdi minha casa, a casa onde criei meus filhos. Tive que alugar um apartamento minúsculo porque não sobrou nada. Lúcia segurava a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor. O pior não foi perder o dinheiro, ela disse baixinho. Foi perder a confiança em mim mesma, nos outros, na possibilidade de ser feliz de novo. Ele me roubou mais do que bens materiais. Roubou minha capacidade de acreditar que eu merecia ser amada. Choramos juntas naquela tarde. 3 mulheres que tinham sido vistas como presas fáceis. 3 mulheres que o mundo julgaria por terem sido tolas o suficiente para acreditar no amor. Como se acreditar no amor fosse um crime. Como se a esperança fosse fraqueza. Não foi nossa culpa, eu disse para elas, e estava dizendo para mim mesma também. Não fizemos nada errado. Ele que fez. Ele e pessoas como ele que se aproveitam da vulnerabilidade alheia. Mas a sociedade não vê assim, vê? Quando a notícia do caso de Roberto saiu nos jornais, li os comentários online. Metade das pessoas sentia pena de nós. A outra metade dizia que tínhamos sido ingênuas, que na nossa idade devíamos saber melhor, que provavelmente estávamos desesperadas demais e isso tinha nublado nosso julgamento. Como se desespero fosse justificativa para ser enganada. Como se solidão fosse um defeito de caráter. Minha terapeuta, a doutora Beatriz, me ajudou muito nesse período. Helena, ela me disse numa sessão, você não foi tola, você foi humana. E ser humano significa ser capaz de confiar, de amar, de acreditar no melhor das pessoas. O problema não está em você ter confiado. O problema está nele ter abusado dessa confiança. Aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Voltei para meu apartamento que quase tinha perdido. Troquei as fechaduras, comprei uma câmera de segurança, arrumei tudo do jeito que eu gostava. Cada cantinho daquela casa era meu, construído com meu trabalho, meu suor, minha história. Marcela e Daniel me visitavam mais frequentemente agora.
Sentia que nosso relacionamento tinha ficado mais próximo depois de tudo. Eles tinham me visto no meu pior momento e não julgaram. Só me apoiaram. Mãe, Marcela me disse numa tarde de domingo, enquanto tomávamos chá, você é a mulher mais forte que eu conheço. Muita gente no seu lugar teria desistido, mas você lutou, denunciou, salvou outras mulheres de passarem pelo mesmo. Era verdade. Por causa da investigação que começou com meu caso, Roberto não poderia mais aplicar seus golpes. E a conscientização sobre esse tipo de crime aumentou. Eu dei entrevistas para jornais, participei de programas de rádio, alertando outras mulheres sobre os sinais de alerta. Desconfiem de homens que perguntam muito sobre seu patrimônio logo no início, eu dizia, que pressionam por juntar bens muito rápido, que isolam você de familiares e amigos, que têm histórias muito perfeitas sobre seu passado, mas nenhuma prova concreta. Confie nos seus instintos e confie nas pessoas que te amam de verdade, seus filhos, seus amigos, quando eles expressarem preocupação. Também comecei a participar de um grupo de apoio para vítimas de fraude conjugal. Era libertador estar com pessoas que entendiam exatamente o que eu tinha passado. A vergonha, o medo, a raiva, a sensação de ter sido enganada nos níveis mais íntimos. Eu me sinto suja, uma mulher confessou numa reunião. Como se ter dormido com ele, ter acreditado nele, me tornasse cúmplice de alguma forma. Balancei a cabeça. Não, ele manipulou você. Manipulação não é falha da vítima, é crime do perpetrador. Roberto foi condenado a 8 anos de prisão por múltiplos crimes: estelionato, falsificação de documentos, apropriação indébita, tentativa de lesão corporal. Cláudia pegou 5 anos como cúmplice. Fábio, o falsificador, teve pena reduzida para 3 anos por colaborar com a investigação. 8 anos. Parecia pouco para os anos de planejamento, para as vidas destruídas, para o trauma causado. Mas era o que o sistema podia oferecer. A investigação sobre a morte da primeira esposa de Roberto não chegou à conclusão definitiva. O corpo estava muito decomposto para determinar causa exata da morte. Mas havia indícios suspeitos, grandes transferências bancárias da conta dela para a dele dias antes do falecimento, uma procuração assinada enquanto ela estava hospitalizada, que depois se descobriu ser falsa. A família dela entrou com processo civil, tentando recuperar parte dos bens. Pensei muito sobre aquela mulher, cuja nome era Carla. Ela tinha 59 anos quando morreu. Tinha 3 filhos, 7 netos. Havia fotos dela em reportagens antigas. Uma mulher sorridente, cabelos curtos, olhos gentis. Será que ela tinha desconfiado? Será que tinha tentado escapar e não conseguiu? Nunca saberíamos, mas eu tinha escapado. Por pura sorte, por um gerente de restaurante com consciência, por ter amigos e filhos que me apoiaram. E agora tinha a responsabilidade de usar essa segunda chance para algo bom. Comecei a dar palestras em centros comunitários sobre segurança financeira para mulheres mais velhas. Sobre como proteger seus bens, sobre sinais de alerta em relacionamentos, sobre a importância de ter sua própria rede de apoio. Solidão não é emergência, eu dizia. Solidão é desconfortável, mas não é uma crise que justifica se jogar de cabeça em qualquer relacionamento. Tomem seu tempo, conheçam a pessoa, apresentem para sua família. Não assinem nada precipitadamente. E lembrem, alguém que te ama de verdade vai respeitar seu tempo e suas precauções. 6 meses depois da anulação do casamento, recebi uma ligação inesperada. Era uma jornalista de um grande portal de notícias. Dona Helena, estamos fazendo uma reportagem especial sobre golpes conjugais contra mulheres maduras. Seu caso foi um dos que inspirou a matéria. A senhora aceitaria dar uma entrevista? Hesitei. Parte de mim queria esquecer tudo, seguir em frente, não reviver aquela dor publicamente. Mas então pensei em Vera, que perdeu sua casa. Em Lúcia, que perdeu sua confiança. Em Carla, que talvez tenha perdido sua vida. Em quantas outras Helenas, Veras, Lúcias e Carlas existiam por aí sendo enganadas naquele exato momento? Aceito, respondi. A entrevista foi publicada numa quinta-feira.
A repercussão foi imediata e esmagadora. Recebi centenas de mensagens de mulheres me agradecendo por falar abertamente, compartilhando suas próprias histórias, pedindo conselhos. Algumas tinham escapado de situações semelhantes, outras não tiveram tanta sorte. Uma mensagem em particular me marcou. Era de uma mulher de 61 anos chamada Patrícia. Dona Helena, li sua história hoje e chorei. Estou num relacionamento há 6 meses com um homem que está pressionando muito para juntarmos nossos bens. Ele já sugeriu que eu venda meu apartamento e compremos uma casa maior juntos, tudo no nome dele porque é mais simples assim. Lendo sua história, percebi que todos os sinais de alerta que a senhora mencionou estão presentes no meu relacionamento. Terminei com ele hoje. Obrigada por ter tido coragem de falar. Essa mensagem valia todo o constrangimento da exposição. Eu tinha salvado pelo menos uma pessoa de passar pelo inferno que passei. Na biblioteca onde eu trabalhava, meus colegas foram incrivelmente solidários. Alguns tinham lido a matéria e vieram me abraçar. Você é tão corajosa, Helena, diziam. E eu respondia que não tinha sido corajosa. Tinha sido desesperada, assustada, mas sem escolha a não ser lutar. Mas houve julgamento também. Uma colega de trabalho mais velha, Dona Irene, me disse com aquele tom de quem acha que está dando conselho sábio: Viu, Helena? É por isso que eu sempre digo, mulher da nossa idade tem que ter cuidado. Homem que aparece muito interessado só pode estar atrás de uma coisa. Mordi a língua para não responder que a culpa não era minha, era do golpista. Que eu tinha todo o direito de buscar companhia sem ser vista como alvo fácil. Que a solução não era mulheres se isolarem, mas homens pararem de ser criminosos. Mas percebi que essa mentalidade era comum. A ideia de que mulheres mais velhas, especialmente viúvas, deviam aceitar a solidão como destino. Que buscar amor de novo era de alguma forma desesperado ou patético. Que a vítima tinha alguma responsabilidade no crime cometido contra ela. O machismo não termina quando você envelhece, minha amiga Sônia comentou numa tarde de café. Só muda de forma. Quando você é jovem, querem controlar seu corpo e suas escolhas. Quando você é velha, querem que você suma, que se torne invisível, que não deseje mais nada. Ela tinha razão. E parte do meu processo de cura foi reconhecer que eu tinha todo o direito de querer amor, companhia, intimidade aos 57 anos. Não era vergonhoso, não era patético, era humano. Comecei terapia não só para processar o trauma do golpe, mas para trabalhar essas questões mais profundas. A vergonha que sentia não por ter sido enganada, mas por ter acreditado que merecia ser amada. Como se aos 57 anos, viúva, com rugas e cabelos brancos, eu devesse agradecer por qualquer migalha de atenção masculina. Você internalizou a ideia de que seu valor diminuiu com a idade, doutora Beatriz me explicou. E golpistas como Roberto são experts em identificar e explorar essa insegurança. Eles não escolhem vítimas por acaso. Escolhem mulheres que foram condicionadas a se sentirem sortudas por receberem atenção. Foi uma revelação dolorosa, mas necessária. Comecei a trabalhar na minha autoestima, na minha valorização própria. Li livros sobre envelhecimento feminino, sobre como a sociedade trata mulheres mais velhas, sobre como recuperar o poder que nos é negado sistematicamente. 1 ano após o pesadelo com Roberto, fiz uma viagem sozinha. Peguei uma semana de férias e fui para o litoral. Fiquei num hotel pequeno de frente para o mar. Caminhei na praia todos os dias, li livros, comi bem, dormi até tarde. Estava me redescobrindo, redescobrindo quem eu era, sem a solidão definindo minhas escolhas. Numa tarde, sentada num bar de praia vendo o pôr do sol, um homem se aproximou. Com licença, a cadeira ao lado está vaga? Senti meu corpo inteiro tensionar. Meu primeiro instinto foi levantar e sair. Mas respirei fundo e olhei para ele direito. Um senhor de uns 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos, bermuda e camisa simples, sorriso tímido. Está sim, respondi, mas minha voz estava tensa. Conversamos um pouco. Ele se chamava Jorge.
Estava ali de férias também, era professor de história aposentado, morava sozinho desde que a esposa tinha morrido 3 anos atrás. Não perguntou nada sobre meu patrimônio, meu apartamento, minha vida financeira. Falou sobre livros, sobre lugares que tinha viajado, sobre seus netos. Quando ele me convidou para jantar no dia seguinte, recusei educadamente. Desculpe, mas não estou pronta para isso. Ele acenou compreensivo. Tudo bem, mas posso deixar meu telefone? Caso mude de ideia, ou caso queira apenas conversar como fizemos hoje. Sem compromisso. No final das férias, não liguei para Jorge. Ainda não estava pronta, mas guardei o número. E o fato de ter conseguido conversar com um homem, de ter considerado a possibilidade mesmo que brevemente, era progresso. Significava que Roberto não tinha destruído completamente minha capacidade de confiar. De volta à rotina em casa, continuei minha vida. Trabalho, amigos, família, grupo de apoio, palestras educativas. Minha vida tinha propósito para além de encontrar um companheiro. E isso era libertador. Marcela me visitou num fim de semana com os netos. Vê-los correndo pelo apartamento, ouvir suas risadas, fazer biscoitos com eles, aquilo era amor verdadeiro. Aquilo era conexão real. Não precisava de um homem ao meu lado para ter uma vida plena e significativa. Você está diferente, mãe, Marcela comentou enquanto as crianças dormiam. Mais forte. Mais você mesma. Acho que estou aprendendo a não me definir pelos outros, respondi. Durante anos, me defini como esposa do Paulo, depois como viúva do Paulo. Depois, tentei me definir como esposa do Roberto, mas agora sou só Helena, e isso é suficiente. Ela me abraçou forte. Sempre foi suficiente, mãe. Você só precisava perceber. 2 anos depois do casamento, que nunca deveria ter acontecido, minha vida estava irreconhecivelmente diferente. E muito melhor do que imaginei que seria. Continuei dando palestras, mas agora tinha até um pequeno livro publicado sobre minha experiência e como se proteger de golpes conjugais. O título era Aos 57, quase perdi tudo por amor e como recuperei minha vida. Não foi best-seller, mas ajudou muitas mulheres. Recebia cartas e e-mails semanalmente de leitoras agradecendo. O grupo de apoio para vítimas de fraude conjugal cresceu. Agora, éramos 12 mulheres que se encontravam semanalmente, compartilhando experiências, oferecendo suporte umas às outras. Algumas ainda estavam no início do processo de cura, quebrando aos pedaços. Outras, como eu, já tinham reconstruído suas vidas e estavam ali para mostrar que era possível superar. Vera conseguiu recuperar parte de seus bens através de um processo judicial. Não todo o dinheiro que perdeu, mas o suficiente para comprar um apartamento pequeno novamente. Não é a casa onde criei meus filhos, ela me disse, mas é meu, e isso importa. Lúcia começou a namorar de novo, com muito cuidado, com muitas precauções, mas havia aberto seu coração novamente. Se eu deixar o que ele fez me destruir completamente, ela explicou, então ele venceu, não vou permitir isso. Roberto cumpria sua sentença numa penitenciária estadual. Soube por Dr. Maurício que ele tentou redução de pena por bom comportamento, mas foi negada. Cláudia, sua irmã cúmplice, havia saído após cumprir metade da pena em regime semiaberto. Ouvi dizer que mudou de cidade, de nome, tentando recomeçar. Espero que genuinamente tenha mudado. Mas não era meu problema mais. Eu tinha escolhido não carregar raiva. Não por ele merecer meu perdão, mas porque eu merecia paz. Raiva é um veneno que envenenar quem a carrega, não quem a causou. E eu já tinha perdido muito tempo e energia com Roberto. Não ia dar mais nada para ele, nem mesmo minha raiva. Meu apartamento estava exatamente como eu queria. Pintei as paredes de cores claras, comprei plantas novas, coloquei fotos de verdade nas paredes. Meus filhos, meus netos, Paulo, porque ele foi amor verdadeiro e merecia ser lembrado. Meus amigos, minhas viagens. Cada canto tinha minha energia, minha história. Comecei a viajar mais. Pequenas viagens com Sônia, às vezes sozinha.
Conheci Salvador, Gramado, Campos do Jordão. Em cada lugar, comprava um ímã de geladeira como lembrança. Minha geladeira estava cheia deles, um registro visual de uma vida sendo vivida plenamente. E Jorge, o homem do bar de praia? Liguei para ele 8 meses depois daquele encontro. Conversamos ao telefone por semanas antes de concordar em nos encontrar para um café. Foi estranho, nervoso, mas bom. Descobri que ele também tinha sido vítima de um golpe anos atrás, não conjugal, mas financeiro. Também tinha suas cicatrizes, seus medos. Não nos apressamos. Encontros casuais para café, caminhadas no parque, ida ao cinema. Conheci seus filhos, ele conheceu os meus. Marcela o investigou completamente. Conferiu onde ele trabalhava, perguntou de vizinhos, até pagou uma verificação de antecedentes. E eu deixei. Porque desta vez, precaução não era paranoia, era sabedoria. Você tem todo o direito de ser cuidadosa, Jorge me disse quando contei sobre Roberto. Não me ofendo, entendo perfeitamente. Essa compreensão, esse respeito pelos meus limites e traumas, significava mais do que qualquer declaração de amor apressada. Era assim que amor verdadeiro se parecia, paciente, respeitoso, sem pressão. Ainda não morávamos juntos. Talvez nunca moraríamos. E estava tudo bem. Ele tinha sua casa, eu tinha meu apartamento. Nos visitávamos, fazíamos coisas juntos, mas mantínhamos nossa independência. E era exatamente o que eu precisava. Na biblioteca, fui promovida a coordenadora do setor de referência. Mais responsabilidade, melhor salário. Finalmente senti que minha vida profissional também estava progredindo, mesmo aos 59 anos. Quem disse que crescimento tem prazo de validade? Numa manhã de domingo, enquanto tomava café sozinha no meu apartamento que quase perdi, olhei pela janela e lembrei daquela ligação. Analisamos as câmeras de segurança. Você precisa ver com seus próprios olhos. Se Ricardo não tivesse ligado, onde eu estaria hoje? Provavelmente sem nada. Sem casa, sem economias, talvez até sem vida se Roberto tivesse escalado sua violência quando descobrisse que eu suspeitava. Quantas mulheres não têm essa sorte? Quantas nunca descobrem até ser tarde demais? Peguei o telefone e liguei para Ricardo. Há tempos não falávamos. Alô, Ricardo, aqui é Helena, só liguei para agradecer de novo. Sei que já agradeci milhares de vezes, mas queria que você soubesse que salvou minha vida de verdade. Não só minha vida física, mas minha vida inteira. Ouvi a voz emocionada dele do outro lado. Dona Helena, fico feliz que a senhora esteja bem. E obrigado por continuar falando sobre isso, por alertar outras pessoas. É importante. Depois de desligar, sentei na sacada com meu café e simplesmente respirei. O ar estava fresco, o sol estava nascendo pintando o céu de laranja e rosa. Tinha uma música tocando no apartamento do vizinho, crianças brincando lá embaixo na rua, 59 anos. Viúva, quase vítima de um golpe matrimonial. Sobrevivente, palestrante, autora, avó, amiga, namorada cautelosa, coordenadora de biblioteca, Helena. Tantos títulos, tantas facetas, tantas versões de mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, gostava de todas elas. Não estava mais tentando ser quem os outros esperavam. Estava apenas sendo. Meu celular vibrou. Era a mensagem de Jorge. Bom dia, filme hoje à tarde? Sem compromisso. Sorri. Bom dia, sim, com pipoca. Simples, leve, sem pressão. Sem segundas intenções. Apenas 2 pessoas com histórias complicadas tentando aproveitar o presente sem carregar todo o peso do passado. Pensei em todas as Helenas que existem por aí. Mulheres em seus 50, 60, 70 anos, viúvas, divorciadas, solteiras. Mulheres que ainda acreditam no amor, mas têm medo. Mulheres que foram ensinadas que seu valor diminui com cada ano que passa. Mulheres que enfrentam solidão, mas também temem companhia, porque não sabem mais em quem confiar. Para todas elas, eu queria dizer: você merece amor, mas você também merece precaução. As 2 coisas não são contraditórias.
Você merece ser feliz, mas você também merece ser segura. Confie nos seus instintos. Ouça seus amigos e família quando expressarem preocupação. Não assine nada precipitadamente. Proteja o que é seu. E lembre, estar sozinha é melhor do que estar com alguém que te vê como alvo, não como parceira. Voltei para dentro, coloquei uma música que gostava e comecei a arrumar a casa para receber meus netos mais tarde. Vida simples, vida boa, vida minha. Roberto tinha tentado me roubar tudo. Meu apartamento, meu dinheiro, minha confiança, minha vida. Mas não conseguiu. Graças a um gerente de restaurante com consciência, a uma garçonete com remorso, a filhos que me amavam, a amigos leais, a um sistema de justiça que desta vez funcionou. E, acima de tudo, graças à minha própria força que nem sabia que tinha. Olhei para o anel que tinha usado por exatas 24 horas. Estava guardado numa gaveta junto com a certidão de anulação. De vez em quando olhava para eles, não como lembrete de dor, mas como lembretes de sobrevivência. De que passei pelo fogo e não fui consumida. A vida depois dos 50 não era fim. Era recomeço, era liberdade. Era descobrir que você é mais forte do que jamais imaginou. Era aprender que estar sozinha não é solidão quando você gosta da própria companhia. Era entender que amor verdadeiro não apresseia, não pressiona, não manipula. Aos 59 anos, eu finalmente tinha aprendido a lição mais importante. Eu era suficiente. Sozinha ou acompanhada, com muito ou com pouco, jovem ou velha, eu sempre fui suficiente. E você que está lendo ou ouvindo isso, querida, você também é. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.